Agora é 8h31 e olha, um dos grandes assuntos internacionais desse ano foi a COP28, que nós cobrimos, tanto com a Sônia Blota quanto com o João Vieira, direto de Dubai, aquele encontro que acabou chegando a um determinado consenso em relação à emissão de poluentes. Sônia, João, o que vocês podem dividir com a gente aqui nesse momento, fazendo um balanço da COP28, hein? A gente preparou um material bacana, né, João? Com certeza, viu, Sônia, Thaís? COP28 é importantíssima, se esperava que fosse até mais importante, poderia ser a COP mais importante desde a COP de Paris, aquela realizada em 2015, quando se estabeleceu aquele limite, né, de que a humanidade trabalhe para impedir que as temperaturas cresçam acima de 1,5, né, 1 grau Celsius, 1,5 grau Celsius. Só que ainda está muito complicado, né? E a COP28, claro, a Conferência Climática da ONU, lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi um grande fórum de diálogo, de discussão para falar sobre isso. Por isso, a Sônia preparou uma grande matéria para a gente entender um pouco mais do que foi discutido, do que tivemos de resultado e, claro, das repercussões entre os brasileiros, as empresas brasileiras, os especialistas brasileiros, para entender como isso pode afetar o mundo e também o nosso país. O resultado da COP28 é avaliado por ambientalistas como insuficiente por não prever o fim dos combustíveis fósseis. Mas, de maneira geral, o texto avançou ao reconhecer a necessidade da transição energética para conter as mudanças climáticas. Negociações difíceis que fizeram os delegados virarem a madrugada dos últimos dias da conferência. Eles só chegaram a uma conclusão depois do final oficial da cúpula. Os observadores estavam preocupados com a inclusão do documento final de tecnologias para a captura e o armazenamento de carbono. O temor é de que todos esses métodos fortaleçam as empresas de petróleo e gás para que mantenham os planos de expansão. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a indústria do petróleo e do gás depende exclusivamente da captura de carbono para reduzir as emissões. A agência ainda chamou a abordagem de ilusão. A OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, respondeu. Disse que a tecnologia é uma tábua de salvação para o uso futuro de combustíveis fósseis, já que a transição energética será longa. Na COP, o Brasil, com a maior delegação da história do país, mostrou que quer o protagonismo da Agenda Verde no mundo. Como explica o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Ricardo Alban. Indústria e sustentabilidade é um paradigma que tem que se entender de que eles caminham juntos. A racionalidade dela é a sustentabilidade, mas não é só a sustentabilidade ambiental, é a sustentabilidade social também e econômica. Entre os projetos estão o aumento da reciclagem e do consumo consciente. O economista Rafael Tello, diretor do grupo Ambipar, conta pra gente. É a gente resolver um problema que foi inventado pelo próprio homem, que é a questão do lixo. Enquanto na natureza tudo que se tem de resíduo de um animal, de uma planta, é insumo para outra, no homem, né, na sociedade humana a gente inventou esse conceito de lixo e a gente acha que a gente consegue jogar fora alguma coisa, sem entender que no planeta a gente não joga nada fora, tudo vai gerar um impacto que a gente vai ter que lidar com eles no futuro, né? Fazendo com que desde o início da cadeia de valor, quem produz os materiais, quem produz as embalagens, os produtos, ele consiga entender como fazer isso para facilitar a reciclagem disso, aumentar a escala, aumentar a possibilidade da gente reinserir esses materiais dentro dos processos produtivos. O ponto positivo foi que finalmente saiu o fundo de perdas e danos, que apesar do valor muito aquém do esperado, é uma semente plantada para que países ricos assumam a responsabilidade no enfrentamento às mudanças climáticas. Como conta a empresária Ana Cabral. Quem vai ter que fazer primeiro são os países desenvolvidos, né? Que no final do dia foram os grandes responsáveis pela situação em que o mundo está hoje, atualmente, em termos de mudança climática. Então, sim, nós fazemos, mas temos que ser os últimos da fila. A discussão sobre como alimentar a confiabilidade do mercado de crédito de carbono vem ganhando corpo. Este ano, empresas que atuam no Brasil foram acusadas de usar terras públicas como se fossem particulares para vender créditos a companhias multinacionais. O crédito de carbono é uma forma de ajudar os países a reduzir a emissão
emissão de gases poluentes. A cada tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitida, é gerado um crédito, que pode ser comercializado entre empresas e governos. Hoje, o mercado de crédito de carbono no Brasil é voluntário e gera um grande retorno financeiro. O assunto já está sendo discutido no Congresso Nacional para que seja regulamentado. A ideia é estabelecer limites de emissões de carbono para as empresas e também para compras no mercado. O empresário 2011, Ricardo Stoppe nos explica. Já vendemos mais de 20 milhões de créditos, né, para o mundo, principalmente para a Europa, né? A Europa já está nesse mercado há muito tempo. O mercado mundial já deslanchou. As receitas de crédito de carbono podem gerar 100 bilhões de dólares ao Brasil até 2030 e movimentar mais de 300 bilhões de dólares até 2050. Como conta o empresário Yuri Rugai Marinho. Regular o nosso mercado é uma possibilidade da gente atrair mais investimento nacional e internacional. Isso vai acelerar os projetos, né, as iniciativas de redução e vai também, por exemplo, levar mais dinheiro para a conservação. A COP no ano que vem será em Baku, capital do Azerbaijão, outro produtor de petróleo e gás. E em 2025, a ONU confirmou oficialmente a COP 30 no Brasil, que será em Belém, no Pará. Cristiana Xavier, diretora de Assuntos Corporativos e de Sustentabilidade da BASF, da América do Sul, conta pra gente. O Brasil está num momento particular com muitas oportunidades, né? E a gente tem que aproveitar isso, porque vai ser um futuro verde, um futuro com cada vez mais oportunidades para jovens, para profissionais experientes e que a gente precisa se atualizar, não só com olhar para a sustentabilidade, como a gente precisa trazer novas tecnologias, inovação, mas também com um olhar para pessoas, né? Com um olhar de desenvolvimento, de aprendizado, de colaboração, para que a gente possa então desenvolver soluções para a mudança de clima. E esse futuro é um futuro otimista, é um futuro das pessoas, é um futuro para o meio ambiente, é um futuro de uma economia verde, uma economia sustentável. Agora, 8h39, o Jornal Gente volta na sequência.